Curti a orelha, maneiro. Caramba, gente pra caramba. Às 5h30, nesse calorão, poxa, muito obrigado aí pela dedicação de vocês. Podemos começar? Tá. Então, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês. A gente vai falar sobre um tema que costuma ser um pouco árido, né, que é a segurança da informação, mas para dar um pouco de tempero na coisa, na verdade vamos falar muito sobre IA, que é o tema que tá bombando no momento. A minha intenção aqui é dividir, na verdade são duas apresentações em uma. Aqui a gente vai falar muito sobre risco na parte de implementação de inteligências artificiais, mas são duas partes. Uma, eu vou falar muito sobre os riscos que está todo mundo falando na mídia, todo mundo falando no jornal quando se fala de IA, mas que não são riscos reais, são riscos que vão muito do hype. E eu vou falar sobre a parte que eu acho mais importante, que são os riscos que são reais, mas que eu não estou vendo ninguém falar a respeito. Então, a intenção dessa palestra é trazer um pouco o pessoal para o mundo real, para o mundo do que está realmente acontecendo em matéria de IA, porque, principalmente para esse público aqui, pessoal jovem, pessoal cheio de energia, que vai entrar de cabeça nessas novas tecnologias, vocês vão estar mergulhados nisso muito em breve. Teste em produção é assim, tá? É tudo falha. Falhou. Eu acho que eu estou controlando as luzes ao invés do PowerPoint. Aí, galera, quem está hackeando a passadora de slide, por favor, parem. Valeu. Então, meu nome é Paulo Ponte. Eu sou engenheiro elétrico pela PUC-Rio. Estamos em 2023, estou trabalhando na área de segurança da informação há mais ou menos 24 anos. Então a gente já viu muito de tudo aí. Calma, não, foi muito. Então, sou engenheiro elétrico de formação, tenho pós pela FGV, sou professor dentro da Universidade Corporativa da Petrobras e de vez em quando dentro do Instituto Infinet, agora um pouco menos. E tem uma sopa de letrinhas aí no meu currículo, que são certificações de segurança que não interessam muito aqui no contexto, só para dizer que segurança é uma coisa que... Até é importante falar aqui para vocês, segurança é uma coisa que vocês não são mão de obra Brasil, vocês são mão de obra mundo. Quando a gente fala de segurança da informação, a gente está falando de problemas que são iguais em empresas de todos os tamanhos e empresas no planeta inteiro. Então, tudo que eu falar aqui é conceito, e o conceito é igual em qualquer lugar. Mas por que a gente vai falar de inteligência artificial? Pô, tem tanta coisa legal para a gente falar, vocês estão vendo aí workshops de desenvolvimento, vocês estão falando em novas tecnologias, hackathons. Por que eu vou falar de inteligência artificial? Bem, porque existe uma métrica que as pessoas usam para saber quanto uma tecnologia está sendo adotada no mercado, que é o tempo necessário para que um determinado conceito, uma ferramenta, uma tecnologia chegue aos 100 milhões de usuários. E o ChatGPT, que é uma implementação específica de IA, quando eu falar de IA, é muito mais coisa do que ChatGPT, tá? O ChatGPT sozinho chegou a 200 milhões de usuários em meros 2 meses. Quebrou qualquer recorde. E tem um outro recorde que é mais importante ainda. Estima-se que a cada 2 meses e meio, mais ou menos, o ChatGPT gera mais texto do que foi escrito pela humanidade até hoje. Então, com certeza a internet hoje em dia tem mais texto escrito por robôs do que por seres humanos. E tem uma outra coisa que é importante a gente ver aqui. Tirando talvez o Dropbox, você está vendo que tudo aí é relativo meio que a lazer ou a entretenimento. Essa é a primeira ferramenta que é a ferramenta de trabalho. Uma ferramenta que aumenta a sua produtividade no trabalho, que chegou a ter essa adoção inteira. Então, isso é muito game changer. Só que isso incitou um pouco de paranoia nas pessoas. Eu estou vendo muita
muitas notícias no jornal, na mídia especializada, falando de problemas de inteligência artificial e problemas que vão acontecer. Então, as pessoas falando, a inteligência artificial vai roubar seu emprego, a inteligência artificial vai substituir você, a inteligência artificial vai se rebelar. E isso tem um nome. Assim, quando a gente está falando de inteligência artificial, eu gosto de ir na origem, né, nos grandes mestres. E o que eu acho que é o maior grande mestre que se fala de inteligência artificial foi um autor de ficção científica dos anos 50, chamado Isaac Asimov, que é esse rapaz aqui, o meu autor de ficção científica favorito, junto com o Frank Herbert, mas não vem ao caso. O Isaac Asimov, ele disse, lá em 60 e pouco, que a humanidade tinha uma doença, e ele cunhou o termo complexo de Frankenstein. O que é o complexo de Frankenstein? Toda a história que o ser humano criava uma forma de vida artificial ou uma inteligência artificial girava mais ou menos no mesmo padrão. A pessoa, o cientista, criava essa entidade se revoltava, matava o cientista, matava um monte de gente, e acabava que gerava um monte de problema e era destruída no final. E o Asimov ficava pensando, poxa, mas isso não faz sentido. Tudo que a gente cria são ferramentas que vão, de alguma forma, melhorar a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, a performance do nosso trabalho. E ferramentas não se rebelam. Ninguém tem medo do seu martelo te atacar no meio da noite. Ninguém tem medo da sua chave de fenda te atacar no meio da noite. Por que as pessoas têm medo de que, eventualmente, uma ferramenta que você vai criar, um robô, uma coisa mais inteligente, um martelo não, mas a sua calculadora não te ataca no meio da noite? Por que teria esse medo? Então ele resolveu criar, nos seus livros, ele era um autor um pouco fora da média, tá? Ele chegou a 500 livros escritos, a maioria de ciência e uma grande parte deles sobre robôs. E ele criou um conceito que era as 3 leis da robótica. Se vocês não conhecem Isaac Asimov, eu vou dizer o seguinte, vocês conhecem a obra deles, porque tudo que foi feito de robô, em algum momento, bebe direto ou indiretamente dessa fonte. Isaac Asimov criou as 3 leis da robótica, que você encontra hoje em dia em vários filmes, livros, obras, que não são dele. O que são as 3 leis da robótica? Primeira lei, um robô jamais poderá prejudicar um ser humano ou, por omissão, permitir que o ser humano sofra algum mal. A segunda lei, um robô deve obedecer às ordens dos seres humanos, a menos que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei diz, um robô deve salvaguardar a sua própria existência, a menos que isso entre em conflito com a segunda ou com a primeira lei. Ele chegou aos 500 livros, não durante vida. Durante vida ele chegou a 400 e alguma coisa, depois que ele faleceu, juntaram as anotações dele, outros contos, e chegaram aos 500 livros dele. Ele chegou nos 500 livros sem que em nenhum livro um robô atacasse um ser humano intencionalmente. Quem assistiu ao robô, por favor, ignorem, vão ler o livro. O filme não tem nada a ver com o livro. O livro é muito melhor. Então, ele é considerado um dos 3 grandes autores de ficção científica, junto com Arthur C. Clarke e com Frank Herbert. E as 3 leis da robótica. Então, mas por que existe esse complexo de Frankenstein? Asimov conseguiu ver que existia. Ele conseguiu fazer uma ferramenta para combater isso. Ele conseguiu fazer uma militância dizendo, olha, isso não vai acontecer e tudo mais. Mas por que ela existe? E aí a resposta veio de uma forma bem exótica. Nos anos 70, um professor de robótica chamado Masashiro Mori, acho. Masashiro Mori, é isso aí. Masashiro Mori, ele cunhou esse termo chamado Vale da Estranheza. Quem aqui já viu alguma coisa sobre computação gráfica, sobre... Já teve um mergulho nesse conceito. E ele dizia o quê? O ser humano, ele tende a ter mais empatia com o que é semelhante com ele. Só que, conforme essa semelhança chega a um ponto que está próximo de enganar ele, essa semelhança para de gerar empatia e passa a gerar estranheza.
Algumas obras de animação, recentemente, está sempre na minha cabeça aquele Snowpiercer. O desenho era tão bem feito, mas tão bem feito, que ao invés de você sentir empatia por ele, você ficava meio com o pé atrás, né? Pô, tem alguma coisa errada aí. É quase um ser humano, mas não é um humano. Aquele filme também do Gilgamesh, também era tão perfeito que ele gerava um pouco de estranheza. Então, quando a gente está falando de obras de computação gráfica, fica bem claro, é a sua visão, você está vendo ali que ele é parecido contigo. Mas quando a gente está falando de IA, a relação é um pouco indireta. O que acontece é, hoje em dia nós estamos lidando com entidades que elas geram obras de arte parecidas com seres humanos, elas geram texto parecido com seres humanos, elas falam com uma voz. Quando a voz era robotizada, ninguém tinha resistência. Ela falava, pô, legal, eu estou ouvindo uma voz de robô. Hoje em dia, você coloca a voz de robô para falar com a sua voz. Isso é muito perturbador. Então, isso é o vale da estranheza acontecendo com o conceito da inteligência artificial. Então, quando as pessoas estão falando de pessoas inteligentes, tá? Não estou falando pessoas que não entendem do assunto. A gente tem histórico do Elon Musk falando contra a inteligência artificial, do Stephen Hawking, ele falava também muito contra a inteligência artificial. São pessoas que são brilhantes. Só que esse medo da inteligência artificial, ela não é baseada na inteligência, ela é baseada no medo. Isso é uma resposta instintiva. Isso aí, psicólogo evolucional consegue explicar por que isso acontece. Então, tirado aqui a parte, o medo da inteligência artificial, ela está vendo uma resposta irracional, uma resposta do medo. Vamos falar agora sobre o que existe de verdade, como a gente classifica as inteligências artificiais. Primeira coisa, eu quero tirar um pouco da ilusão de todos vocês. IA, hoje em dia, é um termo de mercado. Quando a gente fala de IA, o que a gente chama de IA não é inteligência nem é artificial. O que a gente chama de IA, normalmente, são ferramentas matemáticas de análise estatística e elas são baseadas em massas de treinamento que são feitas de uma forma extremamente manual. Hoje, o que a gente tem é chamadas IAs estreitas, que é o quê? Cada IA, a IA é composta de uma rede neural, que ela é treinada com uma massa de dados de treinamento e ela te responde a perguntas. Ela te responde a perguntas. Caraca, eu ouvi o outro lá tão alto que eu achei que era alguém de vocês fazendo a pergunta. Então, quando... Tá. Perdi. Então, o que acontece? Quando a massa de dados ela é composta, ela tem um exército de pessoas que estão fazendo essa classificação manualmente e fornecendo para o programador que vai fazer a rede neural. Isso é uma IA estreita, ela só serve para uma coisa. O ChatGPT, ele só te responde texto. O Midjourney, ele só gera imagem. Aquelas IAs de controlar robô bípede, elas só mantêm uma entidade bípede. Você não consegue pegar essa IA e falar, agora me faz um sanduíche. Ele não vai saber. Ele sabe fazer aquela missão bem. A gente fala que uma IA é uma rede neural que ela maximiza uma função-alvo. Então, memorizem isso, maximizar uma função-alvo. Não necessariamente a função-alvo que ela está maximizando é o que vocês querem. Então, o ChatGPT, ele maximiza a função-alvo, que é gerar um texto parecido com o de um ser humano. Ela não maximiza a chance de você ter um texto factual. Se você falar para o ChatGPT, me gera um texto sobre terraplanismo, ele vai gerar um texto lindo. Ele não vai te dizer que terraplanismo está errado. Mas o texto vai ficar bonito. A IA geral. O que é a IA geral? É a gente. É uma rede neural autorrealimentada que ela é capaz de pegar o seu conhecimento e as suas pesagens lá da rede neural e aplicar o seu conhecimento em outros contextos. O caso que eu costumo citar muito é a pessoa que pratica 2 esportes parecidos e consegue utilizar a sua capacidade, seu conhecimento de um esporte no outro. Numa IA estreita isso não acontece. Se você fizer uma IA para jogar futebol, ela não vai saber jogar handball, apesar das habilidades embutidas serem parecidas. A IA que joga tênis, ela não vai saber jogar beach tênis, apesar de ser muito parecido. Ela não faz essa correlação. Agora,
A IA estreita, ela foi gerada depois de muita modelagem matemática, muitos conceitos matemáticos criados que geraram até o chamado inverno das IAs nos anos 80, onde muita coisa não progrediu. E a gente chegou a esse ponto que hoje a gente chama de IA, mas não é IA. Para ir da IA estreita para IA geral, a gente nem sabe quais são as perguntas que a gente tem que responder, quanto mais saber as respostas. Então, para chegar aqui, que é o ponto onde começa a ter o risco que as pessoas estão surtando e falando na mídia, a gente não sabe quanto tempo vai levar. Pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a 20 anos, pode nunca acontecer, também pode ser. A partir do momento que a gente chegar aqui, a gente começa a se preocupar com a superinteligência. O que é a superinteligência? É o resultado de uma IA que é capaz de gerar a si mesma mais rebuscada. Então, a partir do momento que a gente gerar uma IA geral, que pensa como a gente e falar, IA, gere o seu sucessor, a gente chega na superinteligência. A gente chega no que os teóricos, os futurólogos chamam de singularidade. A gente vai ter IAs gerando outras IAs cada vez mais potentes e ter o progresso científico e matemático numa escala exponencial. Mas, de IA estreita para IA geral, a gente ainda tem muito caminho para cumprir. Para a superinteligência, então, a gente está falando aí de 100 anos. Então, agora vamos falar sobre os riscos reais. O que vocês precisam se preocupar quando vocês estão implementando uma inteligência artificial para a empresa de vocês, para a startup de vocês, para o projeto de vocês? A primeira coisa, vocês se lembram que eu falei que a inteligência artificial não é inteligência, nem é artificial, tem uma massa de dados que é utilizada para treinamento? O primeiro ataque que existe para você corromper uma inteligência artificial é o chamado tampering da massa de treinamento. É você fazer com que a massa de treinamentos ela corresponda a um conceito errado, a uma situação errada. E com isso, a sua IA vai se comportar de forma errada. A gente teve um caso muito interessante de ataque desse tipo alguns anos atrás, quando a Microsoft pegou uma IA e falou, ingenuidade também, né? A nossa IA vai ser treinada com os dados do Twitter. Pô, péssima ideia. O Tron ficou 5 minutos na internet e quis matar a humanidade. Eles pegaram, colocaram a IA ouvindo um determinado endereço no Twitter, o 4chan descobriu, decidiu alimentar a IA com tudo de pior que existia na internet. O que aconteceu? A IA saiu de controle e começou a falar um monte de abobrinha que comprometia a imagem da Microsoft. Não vou nem repetir aqui porque estamos sendo filmados, mas depois vocês pesquisem a respeito. Em menos de uma hora eles decidiram tirar a IA do ar. A IA ficou do mal? Não, a IA foi atacada. Como é que foi o ataque? O ataque foi na massa de treinamento deles. Eles comprometeram a massa de treinamento, causando uma interrupção. Como é que você protege isso? Sabendo que a massa de treinamento é uma superfície de ataque, você tem que ter um processo de governança para poder auditar essa massa de treinamento. Descobrir se ali não tem coisa errada. Se eu treino uma IA para reconhecer uma imagem de uma câmera mostrando se tem homem ao mar ou não, bota uma câmera dessa do lado da plataforma e fico olhando para ver se tem homem ao mar. Eu tenho que ter certeza se as fotos que eu vou usar para treinar estão corretas. Senão ele vai chegar a uma situação errada e não vai me alarmar quando eu precisar. Erro de interpretação. Acontece muito também. Uma vez que as pessoas acham que IA é Skynet, o Exterminador do Futuro, elas acham que a IA ela tem uma ciência que não é real. E elas começam a atribuir a IA sentimentos e coisas que não são reais. Teve um caso que ficou famoso de um repórter que estava falando sobre IA, ele foi pesquisar, ainda estava no iniciozinho, e ele entrou numa que o chatbot se apaixonou por ele. Botou uma pilha errada que ele deveria ser separado da esposa e falou que amava ele. Poxa, não, né? Aí, o que aconteceu aí? O cara tinha um conhecimento limitado do que se tratava a IA, ele entrou em assuntos de relacionamento, e a gente costuma falar o seguinte, a pessoa que está fazendo o prompt, ela dá a direção. A IA segue a direção que o prompt sugere. Então, no momento que ele começou a falar das carências dele, o bot foi respondendo. Ele não falou o que ele achava, ele falou o que ele entendeu que o usuário queria ouvir. E aí ele entrou nessa pilha errada de que o chatbot estava
Tá apaixonado. Chatbot confessa amor por usuário e pede para ele encerrar seu casamento. Não, né? Então, outra vulnerabilidade que tem dessa você tem que conscientizar o seu usuário do que está acontecendo, o que é uma IA. Outro risco muito comum, quem já usou bastante ChatGPT já teve isso, que é o delírio. Quando você está falando de IA, não é uma programação normal, determinística, onde você tem uma entrada, você vai ter aquela mesma saída sempre. A IA ela é muito probabilística, então você tem a probabilidade de você ter algo errado. Isso é do jogo. Tanto que depois, se vocês quiserem falar comigo, a gente conversa. Tem algumas situações que você tem muito ganho utilizando IA, e tem situações que você tem que falar, IA não é para isso, porque IA eu tenho probabilidade de erro, então não posso botar IA para missão crítica. No ChatGPT da OpenAI, você não tem o atributo, você tem um atributo chamado temperatura. Conforme você muda a temperatura, você aumenta a tolerância o termo em inglês é threshold, né? O threshold de quanto ele vai escolher a próxima palavra. No Bing, eles expuseram essa variável e falaram que é o seguinte, é o quanto criativo ele é. Se você colocar ele mais criativo, ele vai poder entrar em delírio mais fácil. O que é interessante também. Você não deveria usar o ChatGPT como uma ferramenta de indexadora. Você não tem que pedir para o ChatGPT fazer seu dever de casa no sentido de te dar informação. A informação você tem que dar para ele. O ChatGPT ele é para melhorar texto. Então, sabendo para que ele serve, você não vai ter esse problema. No Bing você tem a variável, você pode escolher mais factual, mais criativo. No OpenAI você não tem essa variável, então você tem que estar ciente que ele tem essa característica e não acreditar em tudo que ele fala. A função-alvo do ChatGPT é um texto bonito, não é um texto factual. Para texto factual você vai no Google, para texto bonito você vai no ChatGPT. E o mais maneiro que tem de ataque é o chamado adversarial attack. Adversarial attack o exemplo mais didático é o das IAs, que fazem classificação de imagem, mas o conceito ele pode ser aplicado para qualquer IA. O que acontece? Quando uma IA vai fazer uma avaliação de uma imagem, lembra-se que uma IA ela é probabilística. Ela vai pegar a imagem, vai rodar dentro da rede neural e ela vai te retornar uma probabilidade de ser aquilo que ela acha que é. Então, peguei a imagem do panda, joguei na rede neural e disse, isso aqui é um panda com 57% de chance de certeza. Beleza. Mas olha só, é matemática. A foto mais a matriz é igual à conclusão de que é um panda. Se eu sei fazer a conta, eu gero uma perturbação matemática que a foto mais a perturbação rodada na matriz vai dar o que eu quero. Então, o que eu faço? Eu gero essa perturbação, boto ela na imagem, vai ser uma perturbação que não vai aparecer o olho humano e vai dar um outro resultado que eu fiz o ataque. Então, com o ataque, a mesma foto visualmente, o arquivo vai ser diferente, ele vai dizer com 99,3% de chance que é um gibbon. Paulo, qual é o problema? Panda, gibbon, tudo a mesma coisa, tudo animal. Mas lembre-se do seguinte, em breve, mais cedo ou mais tarde, teremos carros autônomos. Então, imagina esse ataque da seguinte forma. O carro autônomo, ele vai ter sensores de visão. Ele vai olhar a placa de pare e falar, isso é uma placa de pare, tem que parar. Aí eu faço o mesmo ataque, jogo na placa de pare e falo que agora é uma placa de siga, 50 km por hora. Gera um acidente. É um ataque simples, matematicamente falando, que eu consigo gerar um acidente físico. E não precisa ser necessariamente um troço desse que eu vou injetar numa imagem. A gente já tem implantações disso aqui, onde o que o atacante faz? Ele gera essa perturbação numa fotinha, no formato de uma mariposa e cola na placa. No momento que o carro vê a placa mais a mariposa com um QR Code, uma imagem esquisita ali dentro, ele vai achar que é um sinal de siga ou alguma outra coisa. Tem outra implantação prática disso, que é o seguinte: duas pessoas entrando numa câmera que detecta pessoas. Uma pessoa entra e detecta, tem uma pessoa aqui. A outra pessoa passa mostrando um QR Code para a câmera. Não detecta, invisível. Para IA, o cara é uma cadeira, o cara é um gato, o cara é uma torradeira, qualquer coisa do tipo.
Então, isso aí tem um tratamento de segurança mais complicado. Você tem que sanitizar a entrada de dados, você tem que usar certas APIs para poder evitar esse tipo de ataque e fazer um treinamento da sua rede neural com o dado do atacante. Isso é bem mais complicado e é relevante principalmente para algumas IAs que tratam processos mais críticos. O que eu queria falar sobre isso, eu coloquei algumas referências aqui. Essas referências eu posto de vez em quando no LinkedIn também, então se vocês quiserem me seguir lá, eu de vez em quando coloco alguma referência de IA. E levantaram a plaquinha ali falando que eu só tenho 5 minutos. Eu queria muito separar um tempo para poder ouvir perguntas de vocês. Porque eu sei que o tema é árido, eu falo aqui sem parar, porque tem muita coisa para falar. Se me dessem 1 hora, eu falava aqui. Mas eu queria muito abrir para perguntas de vocês. Alguém pode dar um microfone para ele? Só tem esse aqui? Então, peraí. Alô? Você tem alguma ressalva com relação à inteligência artificial usada para psicologia ou para medicina? Você se consultar direto com ele com esse intuito? Esse aí, já temos algumas provas de conceito disso. Não necessariamente para você se consultar, mas para auxiliar diagnóstico médico de imagem. Alguns cânceres muito difíceis de se diagnosticar, hoje em dia eles pegam as imagens, jogam numa IA, e essa IA tem tido resultados diagnósticos melhores do que mesas com meia dúzia de medalhões especializados em fazer esse diagnóstico. É claro, é probabilístico, você pode ter uma taxa de erro, sempre acontece, mas é um resultado muito promissor. Com licença. Manda. Você falou um pouco sobre fazer o tempering da IA através dessa matriz, mas você falou mais sobre IAs visuais. IAs que são, por exemplo, textuais, IAs que lidam com outros tipos de dados, existe possibilidade para um ataque desse tipo? Se houver, existe algum exemplo desse ataque que você poderia dar? Então, a gente não tem exemplos de ataque assim, práticos, eu tenho exemplos de acadêmicos, de ataques para LLMs também, que são utilizados da mesma forma, porque como você tem um LLM que é alimentado com uma massa de dados, que no caso é texto, não é imagem, esse texto ser manipulado... O próprio... Aqui um exemplo desse tipo foi o ataque da Microsoft. Era um bot que ficava vendo um canal de Twitter. O pessoal cadastrou o bot em todos aqueles círculos de supremacista branco, tudo de errado que você possa imaginar que tem na internet, o bot começou a consumir. E aí começou a dar resposta falando que tinha que construir muro mesmo, começou a fazer umas respostas muito tortas. Vamos ganhar tempo aqui. Tudo bom? Tem uma dúvida. Tem uma dúvida. Então, ele está perguntando aqui sobre metodologia para implementação de IA. Eu costumo falar de metodologia para implementação de IA, a mesma coisa que eu falo de framework Java. Todo mundo tem o seu. Então, a gente está num momento ainda muito cedo para eu recomendar uma metodologia X ou uma metodologia Y para você. Porque pode ser que eu te faça uma recomendação e daqui a 2 semanas o próprio pessoal dessa metodologia falar, não, a gente está abandonando, vai estar usando aqui do vizinho. Então, tem várias que eu recomendo a você pesquisar todas elas e ver qual é a mais aplicável para o seu projeto. Porque dependendo do seu projeto, da sua empresa, você vai ter uma que vai estar mais viável ou não. Desculpa a resposta de consultor. Chega mais para cá para não dar microfonia. Boa noite, doutor. Primeiramente, obrigado pela apresentação. Segundo, a minha dúvida é sobre a inteligência geral. Assim, no ramo científico, ela vai quebrar muitas barreiras e desempregar vários físicos e matemáticos da área? Então, a inteligência geral,
ela é game changer, sim. Pode causar alguns desempregos, porque, na verdade, você vai estar instanciando mentes tão capazes quanto a gente. Só que o que eu falo é o seguinte, não existe respaldo matemático para a gente chegar lá. A gente não tem o ferramental básico para saber quais perguntas fazer, para depois começar a correr atrás dessas perguntas. Então, a gente... Pode ser que tenha algum projeto secreto no Google que vai cuspir isso daqui a 2 semanas? Pode ter. Eu acho improvável, porque muito do desenvolvimento de IAs ele é aberto, é feito por grandes faculdades. Na bibliografia aqui tem esse livro aí, Um Tijolão. Cara, o pessoal das universidades lá da Inglaterra não tem muito segredo de Estado assim acontecendo. Então, eu acho que ainda está longe da gente ter uma IA geral acontecendo. Mas, sim, aí a palestra passa a ter outro viés quando acontecer. Pessoal, eu acabei de tomar o cartão vermelho ali, ordem de despejo. Queria agradecer a vocês todos aqui. Muito obrigado. Fala a verdade, vocês vieram todos aqui para ver o Iberê, né?